Salve galera do Redação Sem Drama, aqui é o professor Pablo Jamil, que vamos conversar sobre redação mais uma vez. Sempre trago aqui alguma novidade para os senhores. Se vocês ainda não estiverem inscritos no canal, pelo amor de Deus, cliquem aqui, façam a inscrição e já ativem as notificações. Uma das perguntas que os meus alunos costumam fazer em palestra, em aula, online, enfim, Pablo, o que eu não devo colocar no início da minha redação? Como não começar uma redação? Eu vou falar sobre isso agora. Na verdade, não existem fórmulas mágicas, sabe? Mas algo bem importante é levar em consideração que a forma como você introduz um assunto vai corresponder imediatamente à eficácia ou ao insucesso do seu texto. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Todo professor de redação ensina que você deve abrir a sua redação já falando sobre o tema. E isso é uma verdade. Você deve abrir falando sobre o tema. Agora, um dos erros que a galera costuma cometer é copiar a proposta exatamente do jeito que ela está. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Por que isso é errado? Porque isso mostra que você tem pouca habilidade em trabalhar com aquilo. Mas veja só, eu não estou dizendo que você não deva falar sobre a proposta, sobre o tema na redação. Você deve, mas você deve introduzir esse assunto colocando a proposta de forma que ela fique evidente, mas que não seja simplesmente uma cópia. Como assim? Suponha que você deva escrever sobre a falta de empatia nas relações sociais no Brasil, certo? Então, em vez de você começar assim, hoje a falta de empatia nas relações sociais no Brasil é um problema que precisa ser discutido. Eu só dei um Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Na minha opinião, e o que eu oriento que meus alunos façam, é contextualizar isso apresentando o tema. Como assim? Então, vamos pensar aqui em que esfera está inserido o tópico de relações pessoais, certo? Nós estamos falando de sociabilidade, certo? Uma análise social. Então, você pode começar dizendo algo, escrevendo algo como: no momento em que se analisam as relações dentro da sociedade nos últimos anos, fica perceptível que houve uma diminuição da empatia nas relações interpessoais, principalmente no cenário brasileiro. Pronto, aqui eu ainda trouxe para o caso do Brasil. Perceba como você pode fazer isso. Outra coisa importante, o que você não deve começar uma redação utilizando um pronome demonstrativo que faça referência a algo que está fora do texto. Começar a redação assim: esse tema é muito importante. A primeira frase, esse tema é muito importante. Como se o cara soubesse que tema é. Não dá, não dá. Agora, se você começasse com um pronome retomando um tema, por exemplo, aquela história de que há menos empatia nas relações sociais cotidianamente nos últimos tempos, é algo que se percebe numa análise mais simples. Olha que coisa. Eu mudei, eu usei um pronome para começar, mas eu não deixei de falar sobre o meu tema. E é isso que você precisa observar. Na abertura de um texto, você traz o tema. Você contextualiza e traz o tema. O que mais você não pode fazer na introdução de um texto? Não comece o texto com chavões, a menos que você vá usar o chavão ou a frase feita para desconstruir aquela ideia. Quer ver que legal? Não é legal você começar uma redação dizendo assim: quem não tem colírio usa óculos escuros. Ponto. Bem, primeiro porque você deveria escrever óculos escuros, né, para observar a concordância. Mas se você começasse: certa vez em uma canção, Raul Seixas escreveu que quem não tem colírio usa óculos escuros. E como isso se relaciona com o tema das relações interpessoais no Brasil? Entende? Você precisa aprender a vincular os elementos do texto, a unir uma coisa a outra. Isso é habilidade de escrita.
Então aqui você viu 3 coisas que você não pode fazer. Começar a sua redação sem mencionar o tema, tá? Você não pode começar dando um copia e cola, não pode começar com um chavão, e eu também recomendei uma quarta coisa que você não pode fazer, que é começar a sua redação com um pronome que faça referência a algo que já foi dito. Beleza? Você gostou dessa pequena aula, dessa dica? Então, deixa o seu comentário, deixa o seu like, faça inscrição no canal, peça aí o que é que você quer saber, né, o que você quer que eu fale sobre redação, e até nossa próxima aula. Força, guerreiro!